próxima pergunta, a pergunta da Letícia, que diz o seguinte: no que difere a proposta linguístico-cultural de Lindbeck, onde a participação na comunidade esclarece a narrativa bíblica, da análise de Gadamer, que somente a encenação traz à tona tudo que está na peça, e da visão barthiana de que a Bíblia torna-se a palavra na medida em que revela Cristo? Assim, Barth, a diferença para mim evidente é que Barth não é necessariamente, ele não dá necessariamente uma ênfase canônica na sua teologia. A ênfase barthiana é cristológica, trinitária e cristológica, né? Isso é uma característica do Barth muito forte. Qualquer contato que a gente, até inclusive quando ele olha para o cânon, ele olha para o cânon de maneira cristológica e trinitária, né? Ele faz esse movimento. O Van Hooser vai fazer um movimento diferente. O Van Hooser vai dizer, não, a coisa nasce do cânon das escrituras e é do cânon que inclusive Cristo é revelado, né? O drama é revelado e por aí vai. E é o cânon que inclusive vai disciplinar a maneira como a gente performatiza a doutrina na igreja local, né? Então, por isso que ele valoriza muito a performance também no segundo bloco da obra dele. Mas lembrando que o primeiro grande bloco da obra do Van Hooser, vocês podem observar, é toda uma ênfase canônica. É toda canônica. Depois, é muito bem desenhada a arquitetura do Van Hooser. Inclusive, a alegação de que Van Hooser é prolixo, eu escuto isso com frequência, não acho necessariamente justa. Pode ser porque eu sou apaixonado por ele. Eu acho que tudo que ele põe é necessário, inclusive em outras obras dele, eu acho extremamente necessário. É porque ele é um teólogo sistemático. Tá? Então, como ele é um teólogo sistemático, ele está construindo uma arquitetura. Se você tira uma peça da arquitetura, a casa cai. Então, ele não pode ser muito objetivo de fato. Né? Ele tem... Imagine. Gente, ele está propondo uma alternativa à abordagem linguístico-canônica, ou linguística cultural. Então, ele tem que desenhar um negócio de forma complexa. E não é porque ele quer ser complexo, é porque ele não pode deixar a peça solta. Então, é um trabalho de um teólogo. É isso mesmo. Não tem como sair disso, né? O tipo de trabalho. A gente pensa que ele está oferecendo, o pessoal está dizendo que pela primeira vez, Wesley, você tem que discordar mais, você está discordando muito pouco. Tem que discordar com um pouco mais de generosidade. Mas eu entendo, gente, eu entendo. É que quem lê o Van Hooser pela primeira vez tem essa angústia. Mas, enfim. Então, o que acontece? A proposta linguístico-canônica do Lindbeck, que tem uma ênfase comunitária muito grande, tem um limite que é o quê? Que é dizer que basta você reconhecer que uma determinada comunidade tem uma gramática própria, tem uma dogmática própria, uma confissão própria. E é isso aí, a verdade está ali naquela igreja. Gente, é claro que isso abre um precedente muito complexo. Por que abre um precedente muito complexo? Porque realmente você poderia dizer assim, não, mas isso leva a um relativismo. É verdade que não leva ao relativismo moderno, que afirmava o indivíduo, mas leva a um relativismo comunitário. Cada comunidade se apropria da verdade de um jeito, lê as escrituras de um jeito, e a maneira como a comunidade lê é o que está valendo. Não. Nisso o Van Hooser vai dizer que não. Comunidades podem errar. E quando elas erram? Quando elas não se submetem à regra das escrituras. Aí você fala, não, mas cada comunidade interpreta a escritura de um jeito. Não é bem assim. Existem maneiras de interpretar a escritura e a gente detecta quando uma leitura está sendo equivocada. A gente detecta, senão não teria heresia na história da igreja. Imagina se a comunidade, sei lá, vamos supor que os adeptos de Ário, lá no século IV, montasse uma comunidade e dissesse assim, não, Trindade está errado, o negócio aqui é isso aqui mesmo, Deus criou Jesus é uma criatura divina e pronto, virou o Testemunho de Jeová. E você fala, não, o Testemunho de Jeová está certo, porque a comunidade canônica dos Testemunhos de Jeová, a comunidade dos Testemunhos de Jeová criaram uma interpretação, está errada a interpretação ariana, ela está errada, porque não tem como você aceitar a leitura ariana e você não colocar uma segunda divindade na história. Isso, claro que compromete uma longa tradição canônica monoteísta, que está lá desde Moisés. Então não dá para dizer simplesmente que a comunidade está certa porque a comunidade chegou a uma conclusão de que é isso aí. Não. Então é nesse sentido que o Van Hooser vai falar assim, não basta
não basta dizer que a comunidade linguística cultural é suficiente para afirmar uma coisa como verdadeira. Porque a comunidade pode estar linguisticamente errada. Por quê? Porque a gramática de uma comunidade não pode não estar disciplinada pelo cânon. Ela pode ser simplesmente herética. Ela pode ser simplesmente herética. Isso não é suficiente. Por quê? Porque se ela... Olha que como isso é sério. Se você abraça, por exemplo, você tem lá uma comunidade Testemunho de Jeová, que é ariana. Aí você fala, não, tem uma tradição, tem uma comunidade, tem tudo lá. E eles chegaram à conclusão que Deus não é trino. Peraí. Se ela afirma que Deus é um... A ironia, gente, do arianismo do Testemunho de Jeová é esse. É porque eles, no esforço de afirmar o monoteísmo, eles acabaram afirmando um diteísmo. Porque ao afirmar que Jesus é uma divindade em menor escala, eles afirmaram outra divindade. Então, assim, o empenho pelo monoteísmo virou diteísta. Essa é a ironia. E a Trindade não suporta diteísmo, triteísmo, e quem fala que a Trindade é triteísta não entendeu a Trindade. Porque a Trindade é basicamente o monoteísmo. Porque a Trindade não afirma 3 divindades. A Trindade afirma uma única divindade em 3 pessoas, que partilham igualmente de uma única natureza divina. É isso que é Trindade. Inclusive, é só googar aí na internet o credo atanasiano que você vai chegar a essa conclusão. Lê lá o credo de Atanásio, que foi um dos grandes teólogos do credo niceno constantinopolitano. Lê lá. Ele vai falar, Deus é Pai, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, contudo não são 3 deuses. Deixa isso claro. Então quem acha que Trindade é 3 deuses... Renato Russo está errado na música dele. Quem me dera ao menos uma vez pudesse entender como só Deus ao mesmo tempo é 3. Está errado. Porque a pergunta já está errada. Né? Porque a pergunta não é essa, como que um Deus ao mesmo tempo é 3. Ao mesmo tempo é 3, o que você está querendo dizer com isso? 3 deuses? Ele não é um Deus que ao mesmo tempo é 3 deuses. Isso não é Trindade, não. Ele é um Deus que ao mesmo tempo é 3 pessoas. Ah, ok. Então agora estamos falando de Trindade, que é uma doutrina fundamentalmente monoteísta. Tripessoal e monoteísta. Então essa acusação é errada. Então observe, tá vendo? Quando a gente vai para a Escritura e vai para como a Escritura disciplinou a afirmação trinitária, o que a gente vê aí? A gente vê, não é a comunidade não pode ser formada a partir de qualquer coisa, não. Ela tem que ser sempre disciplinada pelo cânon. E nesse sentido, pessoal, toda igreja cristã, de pentecostais a igrejas luteranas, a igrejas, para além das luteranas, igreja ortodoxa oriental, católico-romana, todo mundo é trinitário. Não tem discussão nisso, não. Se tem uma doutrina que a gente tem consenso na cristandade, é a Trindade. Então não dá para dizer que qualquer comunidade alegadamente cristã é necessariamente canônica. A gente tem que tomar esse cuidado. Tá? Então, só que fazendo essa diferença, o Barth ele é cristológico, ok? Muito cristológico, ele não dá, a ênfase dele não é canônica. O Lindbeck dá uma ênfase mais linguístico-cultural, com mais ênfase na comunidade, na performance da comunidade local. E o Gadamer, né, vai dar uma ênfase teodramática. Tá? Ele está muito mais próximo do Lindbeck, muito mais próximo do Lindbeck. E eu até colocaria o terceiro elemento, que é o Van Hoosen. O Van Hoosen é canônico. Canônico primariamente, linguístico secundariamente. Tá? E aí é a ênfase mais evangélica, mesmo protestante. Tá? O Balthasar é católico, né? Então a ênfase do Balthasar o teodrama acontece no contexto bem católico. É a ênfase dele nas 3 fontes de autoridade: tradição, escritura, tradição e magistério. Tá? Então ele é bem católico nesse sentido aí. Claro que ele é bem trinitário, né, gente? O Balthasar é absurdamente trinitário. Isso eu acho que um dos grandes trunfos dele é porque ele é muito trinitário. Isso é uma coisa muito legal. Tá? Muito legal. Vamos lá.